Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos, livro segundo, capítulo 11, Os Três Reinos. Estamos no item Os Animais e o Homem, e as questões de hoje serão 594, 594A e 595. Eu sugiro para você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, que chegou para você hoje esse vídeo aí, sugerido pelo YouTube e pelo Facebook, que você volte no vídeo lá do dia 17, que é importante, quando a gente começa o capítulo 11, que a gente faz uma série de explicações sobre o princípio inteligente, que a gente não vai ficar repetindo todo o vídeo para não ficar muito longo, né? A gente poder fazer o estudo. Então, sugiro a você que dê uma olhada nos vídeos do dia 17, 18 e 19, tá bom? Vamos lá então. Questão 500. Dê o seu joinha, dê o seu like, compartilhe, comente, que isso ajuda o YouTube e o Facebook a sugerir para outras pessoas esse vídeo, tá bom? Vamos lá. Os animais e o homem. Questão 594. Os animais têm uma linguagem? Resposta. Se pensais numa linguagem formada por palavras e sílabas, não. Mas num meio de se comunicar entre si, sim. Eles dizem uns aos outros muito mais coisas que podeis imaginar, mas sua linguagem, assim como suas ideias, são limitadas às suas necessidades. 594A. Há animais que não têm voz. Esses não parecem ser destituídos de uma linguagem. Há animais que não têm voz. Estes não parecem ser destituídos de linguagem. Resposta. Eles se compreendem por outros meios. Vós, homens, dispondes apenas da fala para vos comunicar? E os mudos, o que dizeis deles? Os animais, por serem dotados de vida em comunidade, têm meios de prevenir-se e de exprimir suas sensações. Pensais que os peixes não se compreendem? Portanto, o homem não tem o privilégio exclusivo da linguagem. Mas a linguagem dos animais é instintiva e limitada pelo círculo de suas necessidades e ideias, enquanto a do homem é suscetível de aperfeiçoamento e se presta a todas as concepções de sua inteligência. Quando a gente fala de linguagem dos animais, a gente pensa imediatamente no papagaio, por exemplo, que fala, não é? Não, o papagaio não fala, ele repete sons, ele não faz ideia de que aquilo está sendo falado. Ele associa que aquela onomatopeia, aquele som, diz respeito a uma situação. Ele faz associações daquele barulho. Então ele não fala, ele não usa essa linguagem. Os golfinhos fazem barulho. O Kardec até pergunta, os animais que fazem algum barulho assim que eles estão se comunicando? Não, tem outro jeito de se comunicar. Os golfinhos se comunicam, por exemplo, pelo sonar deles, além do barulho. As baleias, por uma linguagem, né, até bacana no filme Procurando Nemo, que se brinca com isso, né, com a linguagem das baleias e tudo mais. Então, realmente, embora a baleia não seja peixe aqui, não estou usando exemplo como peixe, sim como animal do mar. O fato é que os animais têm a sua forma de se comunicar. Para dizer sobre perigo de alguma coisa, para alertar que acharam comida, que acharam água, que o local é seguro ou que o lugar não é seguro. Então, sempre baseado no instinto, desenvolve-se uma forma, alguns sinais foram desenvolvidos ao longo dos milênios, desenvolvidos alguns sinais que o outro compreende. Só para nós entendermos um pouquinho como que funciona. Vamos pegar um cachorrinho, tá? Então vamos pegar o cachorrinho escapou, você tem seu cachorro escapou, tá? E aí esse cachorro começa a atravessar as ruas correndo, e num determinado momento ele vai atravessar a rua e o carro atropela ele e o corpo dele morre. Esse princípio inteligente é tirado dali e praticamente instantaneamente ele já é colocado perto de uma cadela prenha ou em vias de, e já vai encarnar novamente. Já tem ali um corpinho ali, ele vai ser colocado naquele corpinho, tá? Então tá. Por isso que existe o pedigree e tudo mais, porque não tem perispírito para dar forma como o corpo da gente. O meu corpo ele tem a forma que o meu perispírito tinha usando os ingredientes disponíveis do DNA do meu pai e da minha mãe. Né? No caso do cachorro não,
É o DNA do pai e da mãe, juntou ali o pedigree, pá, 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 e forma. Aí põe o princípio inteligente que não interfere na forma, tá? Então vamos lá. E o cachorro então morreu o corpinho ali no momento que estava atravessando a rua, tá? Isso ficou impregnado nele, somou no instinto. Esse princípio inteligente, quando ele é tirado daquele corpo que morreu, ele somou, ele colocou, acrescentou no instinto de conservação dele que carro mata. Então esse cachorro, ele vai ser aquele cachorro safo, né? Aquele cachorro esperto, que quando ele vai atravessar a rua, ele para e olha para um lado e olha para o outro. Isso é instinto. Como que ele adquiriu esse instinto? Morreu. O corpo que ele estava anteriormente morreu. Ah, ele se lembra da vida anterior? Não, ele não se lembra da vida anterior. Ah, ficou marcado isso no perispírito dele? Não, ele não tem perispírito. Ele tem uma espécie de perispírito, alguma coisa que está começando a ser formada. Ele tem um esboço de perispírito. O que ficou foi no instinto de conservação. Ficou registrado no instinto de conservação que carro mata. Certo? Então é aquele cachorrinho que quando ele vai atravessar a rua, ele para. Ele olha e tenta perceber, ver se vem vindo o carro ou não para ele poder atravessar. Tá? Então esse princípio inteligente guardou as informações de uma situação dessa. Certo? Os ratos, por exemplo. Se você colocar um veneno de rato que mata imediatamente, o rato que vai à frente, ele come aquele veneno. Se ele morrer, não importa quanto veneno tem ali, os outros ratos não comem. Eles viram que o ato de comer aquele negócio com aquele cheiro, aquela coisa com aquele cheiro, ele sabe que comendo morre. Aí ele raciocinou para isso, ele pensou, falou, não devo comer, porque se eu comer, isso irá me matar. Não. Fica registrado no instinto de conservação que aquela coisa mata. Então, a morte, quer seja do princípio inteligente que está naquele rato que morreu, quer seja nos demais ratos que estão junto, vai lá e fica registrado. Aquela coisa mata, aquele cheiro mata. E a partir de então eles não comem o veneno. Como que se extermina rato? Você coloca um veneno de longa duração. O rato come, não acontece nada com ele, ele vai morrer dali um dia e meio. É a única forma. Aí todos eles comem aquilo, porque o primeiro comeu, não aconteceu nada. E aí então eles comem e acabam morrendo. Se fosse raciocinado, porque tá tudo bonitinho, cheirosinho, etc, etc, eles não comeriam, não. De jeito nenhum. Então estamos falando de instinto, tá? E eles se comunicam. Como se comunicam? Isso aqui é perigoso. Entra na frente, empurra, mostra, usa alguma situação, usa alguma forma, né? Como nós, por exemplo. Estou falando nada, mas estou dando um sinal, né? Entendeu? Os animais têm alguns códigos desses, essa seria a linguagem dos animais. Tem um texto aqui de Kardec. De fato, os peixes que emigram em massa, assim como as andorinhas que obedecem ao guia que as conduz, devem ter meios de advertir-se, de entender-se e de entrar em acordo. Talvez o façam devido a uma visão mais perspicaz, que lhes permite distinguir os sinais que produzem entre si. Pode ser também que a água seja um veículo que lhes transmita certas vibrações. Seja o que for, é incontestável que dispõe de um meio para se entender, assim como todos os animais que, privados da voz, fazem trabalhos em comum. Sendo assim, o que há de espantoso no fato de os espíritos poderem comunicar-se entre si sem o auxílio da palavra articulada? Já aproveita já o Kardec para colocar aqui, por que vocês ficam tão preocupados? Os animais se comunicam assim, por que eu não posso estar desencarnado e só mandar a força do pensamento para o outro e ele me compreender? É absolutamente comum. Hoje a gente já entende isso, graças ao Kardec e graças a muitas pesquisas. Inclusive, uma nova pesquisa extremamente recente diz respeito às abelhas. As abelhas que foram evoluindo de insetos comuns que tinham situações para armazenar pólen nas patas, chegou até o que nós conhecemos hoje da abelha e responsável por pelo menos um terço da produção
agrícola no mundo, a abelha é responsável direta por pelo menos 1/3 de tudo que se produz no mundo de alimentos, por exemplo. Então, as abelhas são extremamente importantes, né? De jeito nenhum se pode matar a abelha. E elas têm hierarquia, trabalham, sabem exatamente o que tem que fazer e tudo mais, se comunicam também. E agora, nessa pesquisa recente, descobriu-se, essa de 2020, descobriu-se que as abelhas aprendem também. Elas têm capacidade de aprendizado e elas mudam de atitude a partir do aprendizado, em contato com outros animais, inclusive com os seres humanos. Então elas aprendem rotinas, mas sempre rotinas disciplinares ou disciplinadas, porque é do instinto delas serem disciplinadas, porque senão não vai acontecer a polinização, não vai acontecer a fabricação do mel, do própolis, enfim, da geleia real, etc, etc. Então a colônia não se desenvolveria como deve se desenvolver. Então elas aprendem coisas novas, mas dentro da área instintiva delas, da disciplina. Olha que interessante. As formigas, por exemplo, grande parte das formigas, elas se comunicam através do ácido que elas vão soltando enquanto elas estão andando, né? Então elas vão andando e vão soltando um ácido, e a outra vem atrás, e assim sucessivamente. E quando há um perigo, esse ácido muda de cheiro, e todas elas se espalham, procurando espalhar cada vez mais esse ácido para proteger a colônia, para que outras formigas, o máximo de formigas possíveis, possam sentir esse cheiro diferente desse ácido que é espargido por elas, para que mesmo que morram algumas, que a colônia seja preservada. Isso é instinto de conservação. Então, uma das formas de comunicação das formigas é através do ácido que elas soltam. Por isso que é tão perigoso você ter, por exemplo, formiga dentro de uma televisão, por exemplo, que é quentinho, elas gostam de fazer ninhos lá. Elas vão andando em cima da placa e o ácido corrói a placa da curto-circuito, e a televisão, o som, enfim, o aparelho eletrônico, seja qual for, acaba sendo destruído por causa desse ácido, acaba queimando por causa desse ácido que as formigas soltam, né? Se você fizer um risco com uma caneta, por exemplo, elas não conseguem passar, porque para elas é uma barreira de um outro cheiro perigoso, elas começam a rodar e colocar imediatamente o cheiro de perigo, e as outras começam a ficar alvoroçadas também e voltar pelo caminho de onde vieram. Então se comunicam, né? Não é pela linguagem necessariamente, mas que se comunicam. 595. Os animais têm o livre arbítrio de seus atos? Os animais têm o livre arbítrio de seus atos? Resposta: eles não são simples máquinas como imaginais, mas sua liberdade de ação é limitada às suas necessidades e não pode ser comparada à do homem. Por ser muito inferiores a ele, ao homem, não têm os mesmos deveres. Sua liberdade é restrita aos atos da vida material. Claro que você não vai encontrar uma abelha que se rebela. Não vai acontecer como no filme, né? Das abelhas, não vai acontecer de uma abelha operária que tem que sair para pegar néctar, e com isso vai fazendo a polinização das plantas, para pegar néctar para fazer mel, levantar um belo dia e falar assim: não quero. Por que eu tenho que ser igual aos outros? Não quero. Eu quero ser igual a rainha. A rainha fica lá de boa, é muito maior do que todos nós, só come geleia real, tal e coisa e tal, não precisa ficar fazendo isso, fazer aquilo, é grandona. Eu quero ser rainha, não quero ser operária, coisa nenhuma, não quero ficar aqui. Não quero, eu quero. Não acontece isso, não acontece, não temos a liberdade de escolha. Faça aquilo que foi determinado para fazer. Por isso que muitas vezes, tanto os espíritos superiores quanto Kardec colocam que nós, seres humanos, nos rebaixamos aos animais quando a gente não tem um propósito de vida, quando a gente não tem um propósito, quando a gente não tem uma ideia de mudar, a gente está naquela zona de conforto fazendo apenas para abastecer do diafragma para baixo, né? Cama e mesa. Eu vou satisfazer os meus desejos sexuais, os meus desejos do estômago, do paladar, da comida, e só. E não vou fazer nada mais. Acho que tudo tá bom, tudo tá normal, tudo tá ali coisa e tal, e não é nada disso, né? Então, os animais estão muito aquém de nós. O sofrimento deles é diferente, a percepção de sofrimento e de dor deles é diferente.
o tempo é diferente, não há nada de penoso na rotina que eles têm que fazer. Aquilo que se está programado para fazer, daquele tipo de animal fazer, não é nada de penoso para ele, é natural, faz e pronto, acabou. Nós aqui fantasiamos, essa é a palavra, nós que romantizamos também essa palavra, a ideia dos animais, querendo transformá-los em seres humanos, e às vezes nos comportamos pior do que eles se comportariam, porque um animal, ele não olha o outro por inveja. Uma abelha olha para o outro e fala assim: eu acho que o ferrão daquela ali é um pouco maior que o meu. Como assim? Essa ridícula tem um ferrão maior que o meu. Assim que ela passar perto de mim aqui, eu vou jogar ela numa adoneia ou numa sensitiva, numa planta carnívora, só para acabar com ela. E dar aquela de ombro e joga ela. Isso não vai acontecer. Isso é coisa nossa, né? É isso. Sou Fábio Pereira, essa é mais uma gota de Espiritismo. Um beijo para você que fica. Até amanhã. Tchau.